Bem-vindos a mais um Papo de Engenharia. Como prometido, mais um convidado de relevância e peso no mercado da engenharia e da construção. Tô com a Lei aqui e o Sérgio Sincurá, que é o diretor técnico da Adolfo Lindenberg. Bem-vindo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sérgio, a gente te chamou aqui para bater um papo sobre os desafios com novos métodos construtivos. A gente tem conversado bastante e a aplicabilidade desses novos métodos impacta em alguns problemas e que a gente chama de desafios para não falar que são problemas, né? E o que você teve com essa sensação de desafios, planejamento? Outro dia nós estávamos numa reunião e o Renato da REM comentou dos ciclos, que se você não planejar, não orçar e não pensar bem em cada ciclo, e o ciclo vai desde a logística de entrega, né? Ele estava falando até de painéis de fachada, é um item que não parece ter relevância, mas teve todo o impacto no método construtivo e depois esse impacto negativo gera um conhecimento para dentro da empresa que aquele método não é bom e você para de dar continuidade. Então, o que você teve? Você teve um desafio bacana numa obra com até painéis de fachada, né? Veja bem, Alexandre, Vladimir, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu espero poder contribuir um pouco com vocês aqui, com a experiência nossa da Lindenberg. Hoje, o que a gente vê? O mercado imobiliário está muito demandado, né? Então, essa demanda exige certamente uma quantidade de mão de obra grande, né? E hoje esse cenário está muito difícil, o cenário que a gente estava discutindo até há pouco em relação à mão de obra, né? Então, não apenas que não tem mão de obra qualificada, como também falta mão de obra até para qualificar de alguma forma, né? Então, nem particular. Então, a gente está vivenciando um cenário que é muito difícil, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de assumir desafios, mas, por outro lado, eu não gosto de assumir desafios sem saber quais são as consequências desses desafios, né? Então, muita gente até fala, mas se é um desafio, se é um risco, uma coisa desse tipo, é bom sempre você saber quais são as consequências de você estar assumindo esse risco para você, de uma forma ou de outra, tentar mitigar esses riscos de uma forma, né? Então, hoje em dia, Alexandre, nesses pontos todos, a gente acaba assumindo esses riscos, mas, de uma forma ou de outra, mais controlado. Então, precisa se planejar, a gente se planejar antes para saber o que pode acontecer e se mitigar de alguma forma. É o que aconteceu. Hoje, até mais como empresário, a gente tende a tomar menos riscos ou riscos de uma forma a ser... antigamente a gente tomava esses desafios com a intenção de reduzir o custo, reduzir prazo, né? Hoje a gente, como empresário, a gente busca muito mais ser assertivos, né? Então uma coisa conservador, né? Uma coisa que eu sempre falo para o meu pessoal é o seguinte: a gente não está fazendo isso aqui, né, para poder reduzir custo, ou se reduzir custo é bom, e a gente gosta disso também, mas a gente quer ser assertivo em cima daquilo que a gente está planejando, né? Então, indo no ponto que você questionou, Alexandre, a gente, há alguns anos atrás, a gente está vivenciando esse cenário que a gente visualizou há uns 5 anos atrás, antes de pandemia, com uma dificuldade muito grande que vinha pela frente, né? Tanto de material, quanto de mão de obra, quanto de projetista, toda aquela parte que a gente sabe que vinha a acontecer. Então, a empresa tomou uma decisão de buscar ser assertivos e buscar, de uma forma ou de outra, a gente trabalhar tanto na parte de material, que era reduzir o refazimento de material, quando reduzir o desperdício de material, tanto na parte de mão de obra, reduzir a dependência da mão de obra, né? Daí é que a gente tomou decisão para ir nessa questão de industrializar a fachada, né? Era uma obra
bem específica, com 100% dela em tijolinho, né? E a gente sabe que aqui em São Paulo existem aquelas 5, 6 famílias E olha lá. de tijoleiros, né? Que fazem que vão sendo itinerantes, vão de um lado para o outro, né? Então, a gente tomou essa decisão de fazer essa fachada pré-moldada, mas sabíamos que era um risco grande, a gente sabia que tinha um desafio de planejamento muito forte, tanto é que a gente fechou o contrato com a empresa bem antes, para que ela pudesse entrar, a empresa que vai fazer a produção lá na frente, e entrasse aqui na elaboração do projeto, desenvolvendo o produto com a gente, mexendo na fachada, mexendo em todos os pontos, né? Fizemos vários protótipos em campo, em loco, tanto com painéis em verdadeira grandeza, com caixilho, com impermeabilização, com cerâmica nos pontos todos. Então, a gente se preparou para fazer esse desafio, né? Então, foi uma coisa muito importante para a gente. E deu certo, porque se a gente não tivesse, eu vejo hoje, olhando no retrovisor um pouco essa obra, se a gente não tivesse tomado essa decisão lá atrás, a gente estaria atrasado, Tá. né? Bem atrasado, porque a gente estaria fazendo, talvez até hoje, colocando tijolinho em 105 metros de altura, né? Com 20, 30 pessoas lá fazendo esse ponto. Então, o que Mas deixa eu entender assim. Pelo que você falou, é uma obra específica, né? O que levou mais vocês tomar essa decisão da utilização do painel? Além, lógico, você falou, você tem tomar um risco, mitigar o risco, né? De algo que você vislumbrou lá atrás, que é a falta de mão de obra, mitigar o risco da dependência da mão de obra, mas o projeto também te induziu a isso, porque o projeto, exigindo uma fachada de tijolinho aparente, é algo mais que te levou a tomar essa decisão. Mas o projeto você tem condições de controlar. O projeto está na sua mão. Tá. Então, se você, naquele momento lá atrás do produto, você conseguiria fazer algumas mudanças, algumas modificações. E até se você não se sentisse confortável que aquilo ali iria dar certo, você ia propor uma mudança daquele estilo da fachada. Do produto mesmo. Né? Tá. Então, mas quando a gente queria fazer aquilo e a gente viu que tinha condições de fazer alguma coisa que com segurança, a gente embarcou. Entendi. Tá. Agora, desse desafio que você falou até que foi uma experiência positiva, né? Porque deu certo. Mesmo eu conversando até outro dia com o Guaranha, mesmo não dando certo 100%, você vislumbrou que se tivesse tomado outra decisão que não seria o painel e para a fachada normal do tijolinho na aplicação, seria pior ainda o resultado, né? Então Certamente. você, apesar de não ter 100% de assertividade no teu planejamento no todo, você conseguiu ganhar mitigando muito do risco. Mas tem uma lição aprendida de tudo que você colocou em prática, né? Busca de um fornecedor com mais tempo, prototipar, discutir mais o projeto, busca de outras soluções, buscar de um profissional especializado, né, que é o caso da fachada. Isso dá até para replicar no restante da empresa, mesmo não sendo esse mesmo método construtivo. Alexandre, eu costumo dizer o seguinte, que isso tem que estar na sua cultura. A forma de você fazer isso, que a gente fez, tem que estar na cultura da empresa. Porque não é só tomar a decisão de fazer uma fachada industrializada, né? A empresa tem que tomar a decisão de fazer industrializada sabendo como tomar essa decisão. O que é que ela precisa fazer antes, né? O que é que ela precisa fazer desde a alteração do produto, da escolha do fornecedor, do projeto, do protótipo, do engenheiro que vai tomar conta da obra, da empresa, da grua que você vai colocar. Então,
Eu acho que tá. O que que. Não sei se uma vez se eu já te falei isso alguma vez, mas eu falo muito pro pessoal de lá da minha equipe, eu digo muito o seguinte: nunca vá para uma reunião sem fazer a reunião antes. E todo mundo que olha, ouve eu dizer isso a primeira vez, diz, mas como assim? Pô, como é que eu vou fazer reunião antes se eu não estou com a pessoa? Mas todo mundo que trabalha comigo já sabe como é. Ou seja, você tem que se antecipar aos problemas, você tem que se antecipar àquilo que vai acontecer possivelmente, né, dentro da reunião. Se a reunião eu vou chegar lá e a gente vai ter esse caminho, eu vou aplicar, eu vou dizer isso e ele vai me responder aquilo. Qual vai ser a minha resposta? Como é que eu vou conduzir o ponto? Levando isso na sua vida como base, tudo que você vai fazer, de uma forma ou de outra, você vai trazer. Você joga xadrez. Hein? Não, isso é estratégia. Isso é estratégia, mas não é só a estratégia como base. É para você se preparar para as coisas. É o que eu falo, o que eu falei para vocês antes, né? Eu sou uma pessoa que gosto de assumir riscos, tá? Mas eu não gosto de assumir riscos no escuro, tá? Então, vamos fazer uma fachada pré-moldada? Vamos. Vamos fazer uma argamassa moldada em loco para a fachada, que a gente estava discutindo? Vamos. Não vamos fazer argamassa industrializada? Não vamos. Vamos fazer argamassa moldada em loco? A 1000? Vamos. Mas como vai ser o controle disso? Como é que eu vou garantir que o cara que vai estar rodando aquela massa ali na obra vai ter, de manhã cedo ele vai estar com a força para carregar aquela pá e no final do dia ele vai estar com outra força? Como é que vai ser o controle disso? Como é que eu vou dormir tranquilo, sabendo que lá nas 10 obras que eu tenho, está sendo feito o mesmo traço, da mesma forma correta, né? Então, é a mesma situação. Eu não tenho um problema em assumir o risco, mas eu preciso que esse risco seja analisado e controlado. É isso que eu falo. Então, não adianta você ir assumir a fazer um processo como esse e você não trabalhar no antes. Porque a pessoa acha que vai tomar uma decisão, vai apertar o botão e vai aparecer pronto lá na frente, vai se flechar, né? E muitas das vezes o seguinte, o pré-moldado ele não aceita ajuste. O pré-moldado ele não aceita que lá na obra você passe uma massinha nele, quebre ele de alguma forma, ele tem que chegar e tem que encaixar, né? Então É industrialização pura, né? Exatamente. Esse é o ponto. Então, você tem que se planejar, tem que fazer todo antes, né? E isso não é só nesse caso. A empresa inteira é assim. É o que eu falo. Falo para todo mundo. Não vá para uma reunião. Hoje a gente teve uma reunião com um sócio, por exemplo, de um pleito de uma alteração de escopo, né? E ontem a gente fez essa reunião. Antes. Né? Eu com a Camila, com o Alexandre, a gente fez essa reunião antes, fizemos e todo mundo já sabia o que ia chegar lá e ia fazer, entendeu? Então, esse é o grande... A cultura da empresa tem que estar com isso permeado, né? Então, isso daí, pelo que você está mostrando, a cultura, daí fica mais fácil de você replicar até essa experiência, né? Porque exatamente. a experiência não só replicada em outros projetos, em outras situações, mas algo que transcende aquele método específico, né? O pessoal critica muito a dificuldade que o mercado de construção, né, o setor imobiliário tem em praticar a industrialização. Mas a industrialização não pode ser pontual. Eu tenho uma dificuldade, eu vou industrializar a fachada. Mas adianta só a fachada? Tem que... O que mais que tem... Estou te provocando naquela situação. A tua obra é icônica, né, como case de sucesso nesse método construtivo. Mas o que mais te levou a modificar no restante da obra, que daí ninguém vê, né? Mas o que mais que te colocou na obra, outros desafios que isso daí impactou e o que gerou de lições aprendidas? Porque uma coisa que parece boba, que é a parte de logística, né? Eu, inclusive, quando fui fazer o MBA da GV, eu estava com uma expectativa muito alta da aula de geologística. Eu falei assim, nossa, agora eu vou aprender como fazer um mapa de risco,
fazer a logística da obra, quais são os pontos que eu preciso levantar. E daí você chegou lá, não, era logística tributária. Eu falei assim, não, não tem nada a ver. Mas, e no método de industrialização, a produção, a linha de produção, a logística tem tudo a ver, né? Tem. Não, e até o fato como chegavam os painéis chegavam de noite, com um caminhão trazia uma quantidade de painéis, e aí levava o caminhão que deixou no dia anterior, ou então ele vinha, se dependesse do tempo, ele trazia uma moto pendurada no caminhão para ele poder ir embora com a moto, e aí no outro dia, aquele determinado horário, era com a grua, era dele a partir de um horário, e depois tinha que a grua para subir outro tipo de material. Então você tinha que ter a orquestra tinha que estar funcionando ali, porque senão não ia acontecer, né? Mas pensando um pouco como empresa e industrialização, a gente está trabalhando muito forte hoje em identificação de processos e procedimentos que possam, esses pontos que eu falei para vocês, reduzir a dependência da mão de obra, diminuir o refazimento de serviços, tá? E diminuir o desperdício de material, que são pontos importantes que geram um controle maior de material, do custo de material e uma redução da dependência da mão de obra. Por outro lado, estamos trabalhando na forte capacitação da mão de obra, né? Hoje a gente tem aí tem dentro de um dos terrenos, sempre tem uns terrenos que a gente vai comprando, tem uma sala de treinamento que é itinerante. E o Guaré que toma conta disso, né? E agora a gente tem lá, acabamos de montar em outro terreno que a gente comprou, tá? Que é uma sala de treinamento, né? Para sempre estar treinando as pessoas dentro tanto nessa logística que a gente fala, e a gente está com a gente, tem lá o Alexandre Brits que está com a gente, tá? E outras pessoas também, né? E sempre tentando buscar gente que possa, de uma forma ou de outra, mexer o caldeirão ali dentro da empresa para fazer a equipe identificar esses pontos, porque é difícil, não é fácil. Quando você está ali na floresta, fazendo aquela coisa da mesma forma como você fazia sempre, né? Sim. Né? É bom quando você está de fora da floresta olhando, dá para fazer de outra forma? Tem como fazer de outra forma, né? Então, e eu sou uma pessoa que incomodo muito, eu busco incomodar muito a equipe. Tirar da zona de conforto. Reclamando, não vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos pegar esse outro. E eu adoro quando o pessoal de projeto fala, porra, aqui chegou um coordenador de projeto chato aqui, o cara reclamando, não sei o quê, eu quero esse cara no próximo. Porque esse cara é que provoca, entendeu? Para poder fazer a equipe parar de fazer mais do mesmo, né? Então, acho que isso é um trabalho muito grande que a gente está dentro da empresa, né? A gente está agora com um projeto na Rua da Paz, que é um projeto que a gente realmente, eu disse, vamos tirar da caixa e vamos fazer um negócio. A gente está buscando fazer uma fachada com painéis, né, mas não com painel de concreto. Então, estudando, né? Porque a questão lá do Clodomiro foi bom, mas para mim não é o que vai ser o resultado, o que vai ser o final. Porque a gente quer buscar um painel de fachada que ele chegue e seja colocado e fique pronto, tá? E não precise de uma contraparede, por exemplo. Né? Entendi. Então a gente tem que a industrialização também tem níveis, né? Sim. Que a gente vai aumentando e vai melhorando. Então isso é fundamental. Mas isso é interessante que você falou, porque é bem lembrado, né? O Renatinho da REM comentou justamente isso. Você esquece de alguns ciclos que você cria a mais. Então eu resolvi a fachada, mas eu tenho uma parede interna. Exatamente. É interessante esse pensamento. Como é que eu saio disso? Se eu vou modificar ou vou considerar, não esquecer de considerar esse ciclo novo. E você tocou no assunto, assim, lá dentro da Indinha a gente tem aquele nosso banco de dados e que a gente
começou a colher dentro da obra, não só no pós-obra também. No banco de dados que a gente tem de falhas identificadas, puxando as fichas de verificação de serviço que as consultoras têm, a gente identificou que 21% do custo da obra está em desperdício. Então, né? No desperdício, né, de refazer o serviço. Então, todo mundo busca melhorar a produtividade. Você melhora a produtividade em 21% se você deixar de refazer o serviço. A gente teve um brainstorm grande dentro da empresa lá, discutindo esse assunto lá com o pessoal. E são dois grandes variáveis importantes no nosso orçamento, é material e mão de obra. Sim. Né? Então, o material a gente busca, sim, planejar e especificar materiais melhores, vamos buscar fornecedores para trazer esses materiais de uma forma ou de outra, que eles nos deem mais segurança. Mas vamos começar pelo começo, uma coisa que está aqui na nossa mão. Vamos ver aqui como é que a gente faz para a gente fazer bem feito a primeira vez, não precisa fazer 2 vezes. Porque senão você faz 2 vezes, você usa 2 vezes aquele material. Então, se você fizer uma vez só, você já vai estar reduzindo o custo daquele material. Vamos pegar, vamos ver processos e procedimentos que a gente consiga reduzir o desperdício do material. Então, desperdício e refazimento de serviço são 2 coisas similares, mas que muitas vezes se completam. Sim. Né? Então, essa é uma discussão que começa estando aqui na nossa mão, que muita coisa não está na nossa mão, a gente procura gastar muito mais tempo do que não está na nossa mão e podendo gastar um pouco menos de tempo do que está aqui dentro, né? Exatamente. Então, a gente tem uma campanha que é fazer certo na primeira vez, né? E não é fácil. É importante porque senão o método tradicional se torna o vilão, como se ele fosse o culpado de todos os desperdícios e a industrialização é a solução. Mas se você não planejar, se você não prever, se você não fizer do jeito que você relatou, o industrializar também não vai funcionar. E pior ainda, porque, que nem você disse, não aceita retrabalho, Exatamente. não aceita retoque. Então, se você não fizer os processos, a industrialização que viria para ser a solução pode ser o vilão da história. E o tradicional também, tem obra, vai trabalhar com argamassa ensacada. Aí você tem um prazo para fazer a fachada, são 10 mil metros. Tem um consumo de saco por metro quadrado, logo tem um consumo de saco diário. Então você tem que chegar com um caminhão, uma carga por dia, e descarregar esses sacos, armazenar na obra, transportar vertical. Então, o método tradicional também requer um planejamento, que se você falhar, ele está comprometido. A única diferença é que ele aceita o refazimento e a gente às vezes não enxerga o porquê que se perde tanto. Então você perde no transporte, perde na hora da execução, porque o cara não controla o consumo de água e tal. Então a industrialização só vai ser a solução se a gente se planejar, né? Entender os processos, que ele falou, aceitar um desafio que você enxergue ele. Mas é o que você falou, tem que se planejar antes. Né? Tem que se planejar dentro do processo. Aquilo sempre que a gente discutia lá no passado, que os americanos faziam um planejamento fantástico, aquele negócio gigante, eram não sei quantos meses de planejamento para algumas horas de obra, né? É um negócio como esse. Você chega, uma figura aí para você entender que você precisa estar planejando e depois vai executar, né? E ter foco no negócio, né? Porque muitas das vezes você vai e no meio do caminho você acha uma coisa mais legal ali, e aí você, não, então vamos mudar para isso aqui. Não, vem cá. Eu planejei que eu ia fazer assim, e eu vou fazer assim. Né? Isso aqui está dentro do meu planejamento. Se eu fizer isso aqui, eu vou ser assertivo dentro da minha estudo de viabilidade? Sim. Vou ganhar o dinheiro que eu espero? Ótimo, beleza. Eu não preciso mais do que isso. É isso que eu quero. Entendeu? Então é isso que como foco na empresa, que muitas das vezes no meio do caminho a gente vê um ou outro. Eu me lembro que uma vez, há não sei quantos anos atrás, eu assisti uma palestra de uma pessoa bastante interessante, que ele falava de uma experiência que você ia caçar o wallaby, né?
E que aí você ia lá e antes você estudou todo aquele animal, via qual era o habitat dele, via quais são onde é que ele ficava, como era, o que ele fazia, e você se preparou tudo para ir lá caçar ele. Aí no outro dia de manhã você acordou 4 horas da manhã e foi caçar aquele maior, que na verdade você só ia pegar o material, o animal que você tinha caçado. Já sabia que ele pulava ou ele andava, já sabia que ele se esquivava de uma rede, já sabia que ele não sei o que e tal, você já estava preparado para aquilo. Só que no meio do caminho você via um animalzinho muito mais suculento, mais gostoso, assim, não sei o quê, e você perdia o foco e E atrás do outro. ia atrás do outro, entendeu? Então, eu vim aqui para fazer aquilo, e é aquilo que eu vou fazer. Então, esse tá isso tem que estar na cabeça da pessoa quando ela planeja alguma coisa, né? E complementando a isso, o que é importante, Vladimir, que eu também falo muito pro pessoal, que eu aprendi com uma pessoa bem inteligente que me ensinou, que ele diz o seguinte: não planeje aquilo que você não controla e também não vá controlar aquilo que você não planejou, tá? Planeje e vá buscar aquilo que você se planejou, entendeu? Então é isso, é você ter foco e fazer aquele negócio. E a industrialização é assim, né? Não adianta você chegar lá no meio do caminho e dizer, não, mas agora eu vou mudar, vou fazer aquilo e tal, porque você vai perder, né? Dá um jeito. Deixa para a próxima. No próximo planejamento, você diz, eu identifiquei lá como lições aprendidas que eu podia ter feito isso, aquilo outro, tal, e que me daria talvez me desse, porque naquele momento ali era uma decisão que você ia assumir um risco sem saber qual era a consequência, né? Então, eu acho que esse... Mas você falou um negócio interessante. Tem coisas que as pessoas te mandam, né? E você fala assim, não é tão óbvio, né? Porque que eu faço diferente? Eu lembro um amigo que ele é descendente de japonês e ele foi, uma época, morar no Japão e trabalhar numa indústria, né? Ele falou que estava na indústria trabalhando e você tem a linha de produção e o seu trabalho está muito bem descrito. Sua função, o que você tem que fazer. E ele lembra de uma ocasião onde até um amigo dele, que era brasileiro, descobriu uma falha na linha de produção. E daí reportou essa falha para o chefe dele. O chefe dele levou esse reporte para um comitê. O comitê analisou e viu que realmente o rapaz estava certo e que tinha uma falha e que tinha ali uma condição de melhorar. E foram implementar. Só que antes de implementarem, ele que teve a ideia foi mandado embora e o chefe também foi mandado embora. Porque ele não era pago para ter a ideia, então ele tinha perdido o foco. E o chefe, que ele era o supervisor que teria que ter visto aquilo, não viu. Então, daí você fala assim, radical, né? Ele falou assim, sim, mas é o que você falou. Eu planejei e controlo. Você controla e eu executo. Se mudar a linha, nem que seja para o positivo, mas você está mudando o planejamento. E daí você muda a cultura. E daí você abre um espaço para o jeitinho. E aquela modificação, né? Eu lembro uma obra que eu fui visitar uma vez. Daí nós estávamos verificando a obra e tinha identificado um problema, que era a quadra. Estava no terceiro sobressolo do prédio, né? Aqueles prédios garagens. E daí eu questionei o engenheiro da obra e falei assim, olha, tem uma falha aqui. Não tem acessibilidade até esse equipamento. Daí o pessoal engenheiro falou assim, mas eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então. Ele falou, qual a solução? Eu falei, a solução é você perguntar para o projetista que projetou isso, para ele te dar a solução. A responsabilidade dele é essa. Ele falou, então, é que a quadra não estava projetada aqui. Ela estava projetada lá no térreo. Só que eu ia gastar uma grana enorme para fazer a terraplenagem da área que ia implantar a quadra,
E como estava sobrando um espaço de vagas aqui, a gente resolveu economizar lá e jogar aqui. Eu falei, tá bom, então agora tudo que você economizou, você vai gastar com a solução da acessibilidade. Então é aquele negócio, não é para... Não sai do teu foco. Teu foco é executar. Executa o que está planejado, o que está projetado. Então é interessante até para replicar nessas lições aprendidas em outros pontos, né? A utilização de um especialista, que é o que você falou. Eu chamei o especialista para me demonstrar todos os pontos. E daí eu te provoco. Eu sinto assim, no mercado, um gap, assim, uma distância maior nossa dos fabricantes, né? Que são, teoricamente, os especialistas. A gente tem um distanciamento grande deles, né? Porque eles, às vezes, eles estão planejando, estão estudando, gastando uma fortuna em novos produtos para nos atender, só nós somos tão distantes que o produto que ele está vendo, a gente nem precisa ou nem acha que tem problema, o que está dando problema dele, ele nem sabe que a gente tem o problema. Então você não sente esse distanciamento também? Alexandre, eu acho o seguinte, que nós estamos distantes, nós não somos distantes. Eu acho que a gente não usa a indústria da forma como a gente poderia usar. Tá. Eu costumo dizer que a indústria está muito mais bem preparada do que o canteiro de obra para o controle de qualidade. E ela está com as portas abertas esperando para a gente conversar com elas, né? Nesse caso específico, eu fui conversar com as empresas e todas elas estavam, não, vamos fazer. O que é que você precisa? Como é que você quer? Aonde é que a gente vai fazer? Não, mas olha, vamos fazer isso, vamos fazer, calma. Não, vamos fazer, eu estou à sua disposição, vamos aqui. Chamou o cara de desenvolvimento do produto dele lá e vamos discutir aqui o assunto, vamos colocar, vamos fazer, né? Então, eu acho que a indústria está preparada, está aberta, tá, para fazer. A gente está usando pouco, a gente deveria usar mais, a gente pode usar mais. Dá trabalho, porque você tem que ir lá, você tem que conversar, sim, você tem que fazer o protótipo, você tem que discutir o assunto, e muitas das vezes, e principalmente nas empresas grandes, o produto entra na esteira ali na frente, sai lá no final, né? Então aí entra outro, sai lá, entra outro, sai lá. Aí você vai ver, as empresas estão aí lançando 1 bilhão, não sei o que de VGV, fazendo 15, 20 obras e tal. E todas elas entram na esteira de produção e vai embora sempre da mesma forma como vem sendo feito, né? Mas falhando no mesmo lugar, continuando da mesma forma, né? E a gente... mas o que é muito importante para você... Eu busco muito a equipe, acho, não, mas vamos fazer isso aqui que vai reduzir custo, vamos fazer aquilo que vai... Ótimo, não tem problema nenhum, mas eu brigo muito pelo seguinte, a gente está fazendo isso aqui para a gente ser assertivos naquilo que a gente planejou. O que eu planejei ali, eu quero executar lá, tá? Como é que a gente vai fazer para que esse caminho seja exatamente o que a gente planejou, né? Então, porque muitas das vezes as pessoas ali que vêm, os engenheiros, estão querendo, vem de uma cultura de, não, eu tenho que entregar uma redução de custo, eu tenho que entregar uma redução de prazo, eu tenho que entregar Você não precisa me entregar uma redução de custo, você precisa me entregar o que eu lhe pedi para você fazer, né? Simples, mas se você me entregar com uma redução de custo, vai ser melhor ainda, né? Vai ser melhor ainda. Agora, a redução de custo a gente vai fazer aqui na frente, no início do processo. A gente vai captar essa redução de custo aqui, na discussão de produto, na discussão de projeto, e na hora que a gente fizer o planejamento, a gente vai sair lá na frente. E a indústria, ela está preparada nesse momento aqui para nos ajudar, tá? Anteontem, a gente estava lá na empresa com a CMC, com a Saint-Gobain, né, discutindo melhorias de produtos, né? Então, eu acho que eu não tenho dúvida de que a indústria está de portas abertas esperando a gente falar, né? A Gerdau, há 3 semanas atrás, esteve lá na empresa oferecendo coisas novas. Sim. Né?
que ele tá colocando estão criando uma nova área dentro da Gerdau lá para poder criar novos produtos, né? E eles estão vindo bater nas nossas portas oferecer isso. E a gente não, a gente continua lá colocando produto ali no início da esteira e saindo aqui, saindo com os mesmos erros, da mesma forma, com a mesma reclamação dos clientes, né? E então eu acho o seguinte, que a construção civil ela vem nesse caminho de industrialização já há muito tempo, mas de forma bastante lenta, né? Você lembra aqui, ó, batíamos forma na obra, né? Cortava aço, hoje cortava e dobrava na obra. Não faz mais isso, cortando e dobrando na Acho obra. que cortar e dobrar aço na obra o Vlad não pegou. Não, a gente vinha areia em granel, cimento, vinha tudo, né? A gente rodava concreto na obra, tal. Então eu acho que quanto mais quanto mais faltar mão de obra, mais cara essa mão de obra existente vai ficar e mais rápido aí a gente vai passar a industrializar. E aí a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Então, mas essa parte que você falou é interessante, porque ó, eu lembro de Desculpa se eu fui para frente, volte aí que sempre quiser achar que é isso. É que na verdade tinha uma obra que nós estávamos iniciando na época da consultora. E veio uma ideia de implantar a logística na obra, o controle logístico, na parte de recebimento de material, controle com scan. Era um projeto muito interessante. Leitor de QR Code para você ver o material. Exato, para entrada e saída, controle de estoque, tudo. Só que tudo batia assim, olha, ó, tudo que nós vamos fazer precisa ter uma empilhadeira. Então, já tem toda a logística horizontal da obra, o transporte ia ser via empilhadeira. Então, a empilhadeira ia receber o material do caminhão, ia colocar no estoque, né? Já tinha dado a entrada no material. Quando precisasse do material, a empilhadeira ia retirar do estoque, ia levar até o elevador de carga ou a grua que fosse. Daí a gente falou assim, mas empilhadeira? Daí tudo tem que vir paletizado. Pô, mas não chega nada paletizado na obra. Tudo chega paletizado, de que você queira. Que você queira, chega. Então, daí eu fui visitar algumas indústrias, né? Eu fui na indústria e falei assim, olha, sabe o que é? A gente tá com um estudo novo e tal, eu preciso que o seu material, né, o seu insumo, chegue paletizado na obra. Ele falou assim, mas você tá brincadeira comigo. Isso é uma maravilha, porque tudo na minha empresa sai com controle de QR Code e paletizado. Só que, vai para a obra. Tira do pallet, põe no caminhão normal, porque quando chegar lá não tem como tirar. Então, você até tem alguns ciclos, né, que, como eu falei, que a gente dificulta a vida do fabricante em vez de achar que está melhorando. Você lembra quantas horas fica o caminhão para descarregar na frente da obra? E muitas vezes descarrega e deixa em cima da calçada, atrapalhando o pedestre de passar. Então, isso não existe, não pode mais existir, meu. Não pode mais existir, né? Dá 2 tombos, né? Primeiro na calçada, depois para dentro da obra. Então, não dá. Depois de dentro da obra para o lugar que vai utilizar. É claro que você vê tipos de obra, você vê Minha Casa Minha Vida, ela é muito mais fácil a industrialização. O alto padrão é mais difícil, tá? É mais, talvez não seja mais difícil, mas é mais lento, até porque não tem padrão, né? Então é um negócio mais complicado. Mas eu tenho dúvida de que é um caminho e o caminho sem volta, e vai acontecer. E essa mão de obra vai ficar mais cara, né? E vai ficar mais difícil ainda. Mas eu acho interessante isso, quando você assume que vai trazer para dentro da empresa a industrialização, você buscar essa informação onde tem um especialista que é na indústria. Exatamente. Né? A gente tenta industrializar a nossa obra sem falar com o especialista. O que ele pode contribuir? Porque às vezes a industrialização nossa é só seguir o que ele já faz. A gente modifica o que ele faz. Então é bem uma cultura, né? E essa cultura, do jeito que você está falando, replicar para o restante da obra e não num único item, né? Vou industrializar, então vou fazer só a fachada.
vou industrializar, vou criar os kits hidráulicos. Os kits elétricos. Sabe, lógico que nós temos um problema grande nosso, que também é a velocidade da construção, né? Não adianta a gente fazer algo com uma velocidade tão grande que não tenha condições e isso impacte na venda, porque a gente precisa daquele prazo de construção, que é o prazo que o nosso cliente paga, teoricamente, o sinal antes do financiamento, né? Eu concordo discordando, porque se você oferecer para o cliente uma outra forma, se ele puder utilizar isso mais cedo, ele vai captar, ele vai ter, né, também. Eu não acho que isso seja um problema, não, né? Chega até aquelas histórias, né? Culturalmente você acha isso, é a mesma coisa de falar que o cliente não gosta de drywall porque bate e faz barulho. Aí você fala, meu Deus do céu. Você conversa. Já foi, né? Essa época, né? Então a gente fica segurando nesses mitos, se pegando nesses mitos antigos, né? É um negócio meio complicado. E esses processos vão ficando cada vez mais maduros, vão sendo cada vez mais usados, né? Ou vice-versa. Vão ficando mais baratos, né? Então, isso é um ciclo. E isso, na medida em que você vai usando, que você vai vendo o que funciona, vai vendo o que é bom, como é, e os resultados, e o desempenho, tal, você tem certeza daquilo, não tenho dúvida que esses paradigmas vão caindo, né? E tem uma coisa interessante, né? A gente vem de uma época onde você tinha uma cultura de ter o canteiro fechado, né? Era quase que treino da seleção, né? Ninguém pode entrar no seu canteiro, ninguém pode ver o que você faz, porque você é muito melhor que qualquer outra pessoa. Então, o que você faz é segredo. E hoje não tem, hoje você vê uma troca de boas práticas entre empresas enorme, né? Você é um concorrente forte do outro, onde você atua até na mesma região, o mesmo produto, mas mesmo assim troca experiências, troca boas práticas. Isso mudou bastante também. Não são todos ainda, mas por exemplo, eu posso falar pela gente, eu conheço vários que são também, que é totalmente aberto. Nossas obras estão abertas para quem precisar e ver. E certamente dos outros, cada um tem sua estratégia de negócio, nossa, é de melhoria. A gente já fez muita coisa que a gente já ofereceu para o mercado e não vejo problema, não. Eu gosto muito, porque eu fiz o curso lá da Dom Cabral de Conselheiros e tinha uma matéria lá do ISG muito interessante. E o professor falava assim, vocês têm que praticar o ganha, 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 né? Então, o que é o ganha, ganha, ganha? Você ganha, o outro ganha e todos ganham juntos. Inclusive, outras pessoas que não fazem parte desse primeiro ganha, ganha. E você fala assim, é verdade, porque quando você pratica isso e o outro começa a praticar também, isso gera uma facilidade de você colocar em prática novamente aquilo, né? E perdurar. Porque você tem todo esse caminho duro dessa mudança de paradigmas, de quebrar, né? E todo esse ganho de desafios que você tem. Se você não der quantidade, é um esforço, né, gigantesco que você jogou, uma energia enorme que você jogou lá e você perdeu, não pode se perder. Com certeza. Mas eu concordo muito com o Sérgio que é uma realidade e próxima e sem retorno. Porque é claro que nem você falou, tem um gap, o mercado é muito grande. Eu que, como empreiteiro, visito canteiros de obra de empresas diferentes, a gente vê processos muito diferentes. Esse dia chegou um orçamento pra gente de estrutura e falava que a forma era batida na obra. Aí meu orçamentista ligou pro meu sócio, que é o Jarpas, e falou, preciso dimensionar a equipe para bater forma na obra. Ele falou, não coloca, deve ser um teste. Porque se a gente orçar a forma batida na obra,
provar que a gente não entende de obra, porque não se bate forma na obra. Ele falou, não orço. E aí eles foram até a obra para entender qual que era a necessidade da obra, se aquilo era uma realidade mesmo ou não, mas ele não acreditava. E era. Eles queriam bater a forma na obra. E, ao mesmo tempo, esses dias eu fui lá no Sinduscom numa palestra, a gente está falando sobre argamassa semi-plastificada, pavimentação urbana de concreto, processos que industrializados que diminuem muito a dependência da mão de obra, o número de funcionários e a velocidade. A gente sabe que tem muita gente luta contra, que nem você falou do drywall. O gesso na obra tinha muito essa questão de esse preconceito, né? Faz barulho, não pode pendurar nada. E aí foi entrando o gesseiro na obra. Isso foi evoluindo de tal forma. O gesseiro, antigamente, era um trabalho que ainda ele se sujava bastante. Colocava aqueles cavaletes de madeira, um monte de madeirite, subia em cima e tal. Hoje eles vão de perna... Não é de pau, né? Só que ela é de alumínio. Ele vai com aquilo lá, só a parafusadeira, bota a caterpillar, sabe? O cinto e não se suja. Vem passando a massa, não cai no chão, não faz sujeira. Olha. É assim. Ele não tem como lutar contra. É bem melhor e limpo. E não tem mais se você falar para ele, vai lá e chapisca todo o gesso para cima lá, ele não quer. Então é a tendência, não tem mais volta. Não, certamente. E quanto é o que a gente falou, vai ficando mais maduro, os processos industrializados vão ficando mais baratos, vão sendo mais usados. Com o tempo, o convencional vai ficando mais caro, porque aí você vai ter que ter... Isso é o inverso, né? Que você vai ter Sim. aquela pessoa especializada para fazer aquilo ali, daquela forma, e não sei o quê. Vai ser o inverso. Verdade. É que nem o tijolinho, você estava falando há pouco, né? Hoje, para encontrar o profissional que assente o tijolinho, é super caro e improdutivo. Quando você chega lá, não adianta ficar no pé dele. Tem que produzir tantos metros. Não. Ele vai lá, limpa a junta do tijolinho, vai fazendo no tempo dele. E é isso. E uma coisa que antigamente era super comum. Comum, exatamente. Mas eu vejo até... a indústria, ela também está sofrendo com essa falta de aproximação. Ela quer aproximar da gente, ela quer estar junto com a gente, ela quer fornecer para a gente, porque ela fica, enquanto ela está lá vendo que o produto dela que não está... Ela identificou que um determinado produto ela não tem uma produção boa, ela tem um custo maior, ela desenvolve dentro melhorias naquele produto, e aí aquele produto ele passa a ter um outro tipo de especificação, alguma coisa para melhorar aquele ponto, que eles rodam isso internamente. Só que, por outro lado, continua entrando lá nos pedidos produtos do anterior aqui, né? Então eles sofrem com isso também. Então muitas vezes eles batem, vão lá fornecer para a gente. Olha, estou mudando essa cerâmica daqui para aqui, porque essa cerâmica estava com esse outro problema. Estou mudando isso aqui e tal. E muitas vezes a gente deixa o pessoal de suprimentos só ali sem dar atenção, entendeu? Então eu acho que a indústria está preparada e está de portas abertas, e a gente precisa aí estar mais próximo dele, né? Agora, é uma realidade, assim, de cultura de empresa e tipo de empresa, né? A Lindenberg, ela é incorporadora e construtora. Então, você receber essa demanda da indústria, essas novidades, né? Vamos dizer, e assumir e assimilar no seu produto é muito mais fácil do que as empresas que são somente construtores ou somente incorporadores, porque o incorporador ele nem tem tanto contato assim com a indústria, né? Se ele definir o produto sem ter esse contato, vai chegar numa construtora que só vai aplicar e daí tem essa perda. Então, eu acho que também um grande culpado
nessa interface são os consultores e projetistas que não estão tão abertos assim a essas tendências ou novidades, vamos supor. Porque não é? Você tem Você tem razão. Você tem razão no que você está falando, Alexandre. Mas eu acho que existe um erro aí na relação entre incorporadores e construtores, né? Tá. Tem que ter esse tipo de relacionamento. Esse relacionamento tem que ser construtivo. Eu acho que tem que ter você tem que propor, você tem que estar aberto à reengenharia, à discussão, até porque você viu aquilo ali acontecer e talvez o incorporador não viu o que teve. Então, eu acho que tem um erro aí que a gente precisa consertar. Eu busco sempre, nós somos convidados algumas vezes para construir algumas obras e a gente propõe, a gente diz, olha, eu não vou fazer isso porque isso dá patologia. A gente tem aqui que a gente não deixa essa patologia. Ah, não quero, eu quero isso. Então talvez eu possa não fazer isso para você, né? Entendi. Então, e o construtor, ele não pode receber simplesmente um negócio e assumir 100% do risco, né? Eu acho que a parceria tem que ser construtiva. O construtor, da mesma forma como eu, como empreiteiro, eu, como meu cliente incorporador, eu preciso ter essa relação, né? Não existe um incorporador chegar, não é assim e faça desse jeito, e se você der problema, é você que vai arcar com os custos, né? Não funciona assim mais, né? Apesar de que deve existir, né? Mas não pode ser assim. Porque eu sinto assim, a HTB fala muito da reengenharia do projeto do cliente, né? Então, é um nicho que eles trabalham, onde o cliente deles já tem a cultura de aceitar essa reengenharia, porque entende que a reengenharia é positiva. Você está fazendo para ter um ganho, que é o ganha-ganha-ganha. E não só para... Porque também é aquela venda do seu serviço. Eu também estou vendendo mal. Se eu soubesse vender na participação, acho que venderia melhor. Mas nesse inteirinho, onde a gente ainda tem esse gap, eu também acho que a indústria tinha que buscar mais alguns consultores e projetistas com essas novas soluções. É lógico que fica difícil, porque é um embate de tirar o outro da zona de conforto, né? Eu projeto só assim, tá? Para que eu vou, que é o que você falou, eu vou assumir alguns riscos, né? Alguns desafios. Pô, esse desafio não é meu, teoricamente. Esse desafio é do incorporador ou da consultora. Então, eu acho que tem um embate aí, uma quebra de paradigmas, né? Como você disse, que a gente tem que trabalhar melhor. Infelizmente, aqui a nossa cultura, o brasileiro como um todo, tem que piorar muito para a gente poder quebrar o paradigma. Né? A gente não olha antes e fala, olha, vamos nos ferrar ali na frente. Então vai dar ruim. Vamos já planejar. Não, a gente espera dar problema para a gente mudar o que a gente está fazendo, né? Sei lá, não é bom isso. É ruim. Eu acho que é de todo o ciclo, né, Lê? Não só da construtora, do projetista. A gente falou no episódio anterior com a Lilian, e ela falou que o pessoal do comitê de elaboração de norma não está travando mais a norma, por mais descritiva que seja, não está travando ela numa tecnologia. Está travando o desempenho do produto. Então, isso permite que outros produtos entrem nos processos. Então, desde a elaboração da norma até a indústria, na fabricação, a construção e na formação, que a gente já falou em vários episódios. A gente fala muito de qualificação da mão de obra direta, operacional, e tem a mão de obra acadêmica também, que precisa vir com uma mentalidade, aceitar os processos, os novos, vir com uma cabeça diferente, que eu acho que é a tendência, que a gente falou antes. E vai acontecer.
Você vê nessa linha que eu já teve algumas discussões lá no Sinduscom, quando o York, o Genioli, o Robertinho e o Davi, nosso amigo Davi, a gente discutiu. A gente tem cursos de capacitação para os oficiais, né? Temos cursos de capacitação para os empreiteiros, para a gestão das empresas. Temos um curso de capacitação para os engenheiros que são formados, né? Para melhoria deles, né? Temos curso de capacitação para os engenheiros que estão em formação, né? Então não é só para aqueles que estão em formação, tem que ser também aqueles que já formados há muito tempo para se reinventarem, reciclarem, né? Então eu acho que esse não é só, você tem que pegar o todo, não é só o ponto. E eu acho que e isso faz parte e isso está na mão da gente. Aqui as empresas, nós aqui, o sindicato e ponto, a gente tem que ajudar o setor a movimentar isso, né? A melhorar, né? Eu enxergo assim uma sinergia muito maior entre as diversas entidades do setor, né? Não só aquelas comuns entre Sinduscom, Secov e Abrainc, mas você tem uma sinergia com outras associações de classe, tipo IBAP, o pessoal da Bristel, né? Que a gente fez até trabalho em conjunto. É um negócio mais interessante de você ter essa sinergia, essa troca dessa cultura. Realmente precisamos trabalhar, né? Nós estamos trabalhando na modificação de alguns pontos, como o negócio do GT dos carros elétricos. Ali tem tá a indústria, tem os projetistas, tem o consumidor final, né? A própria associação dos veículos, né? Então você tem abriu-se já uma sinergia maior dessa troca. E a gente discutindo ali, você tem um enriquecimento, um entendimento do outro player, né? Que a gente fala, nós somos vários players com um objetivo único, mas se eu sou só eu estou olhando o meu umbigo e eu não converso com os demais, a gente não vai chegar naquele objetivo nunca, né? Certamente, é isso mesmo. E você acha que a gente vai depender muito ainda da parte financeira? Porque o pessoal do meio ambiente, por exemplo, eu tive uma professora de engenheira de meio ambiente e ela falava que você podia ter o projeto que for, você não conseguia vender a importância dele. Você chegava lá e falava, vamos falar sobre reuso de água, energia renovável, etc. e tal. E a hora que ela apresentava pros diretores, né, vou chamá-los assim, eles falavam, tá bom, vai custar quanto? Isso vai dar um retorno de quanto? E ela falou que então ela tinha que fazer os projetos pensando no custo. Se ele tinha um custo que era acessível e quanto que ia dar de retorno. Então isso aqui vai gerar uma economia na conta de luz, de água, não sei o quê. E ficava muito travado só na parte financeira, mesmo que você falasse que aquilo lá tinha uma importância para o meio ambiente, para a sociedade, etc. Você acha que a gente ainda está travado na industrialização por causa de custo? Os empresários ainda não aceitam, mesmo sabendo que é uma tendência a escassez da mão de obra e até a extinção de algumas, que a gente, em outro podcast, falou que há 10 anos atrás a média de mão de obra era 32 anos. Hoje, 10 anos depois, 42, ou seja, é a mesma turma, não reciclou. Então, se continuar assim, daqui 10 anos serão 52. Como é que vai fazer para eles conseguirem desempenhar? Se bem que o 52 hoje é o jovem de 30 e poucos de ontem, né? Senão a gente também, pelo amor de Deus, vamos nos defender aqui. É isso aí. É o 30 e 20, né? 30 e 20. Não, veja bem, você está certíssimo. O dinheiro move a roda, né? A roda, não tem jeito. Ninguém vai fazer alguma coisa que dê prejuízo ad eterno. A gente pode fazer uma coisa que dê prejuízo num primeiro momento como investimento. Isso. Né? Para você ver qual é o resultado e saber se aquilo ali vai ter algum... Você pode tirar algum retorno para você. Se não for naquele primeiro momento, não der certo, você vai parar de fazer. Claro. Mas o que as pessoas precisam entender é que, com o tempo, o industrializado ele vai sendo mais usado, ele vai ficando mais maduro, ele vai sendo mais barato, tá?
com o tempo, o convencional vai ficar mais caro, né? Ou com maior risco. Então, é isso que vai acontecer. E hoje em dia, o que a gente vê é que o convencional está difícil de executar. Tá? Hoje não adianta você pagar até mais caro, porque está difícil de executar. Né? Você não consegue ter a capacidade de produção que você precisa ter. Então, já exige, a gente já vê na cabeça dos empresários, sim, um movimento indo para trabalhar com isso, pelo menos nos de Minha Casa Minha Vida, eu acho que vão ser mais fáceis, né, nesse ponto. Mas não tenho dúvida de que vai acontecer. Eu também não tenho. A única coisa que eu estava pensando é talvez mudar a abordagem, em vez de você focar na beleza do produto, na facilidade, você mostrar os números, porque os números também conseguirão comprovar que vale a pena a industrialização. Então não tenho dúvida. Eu acho assim, o nosso mercado, a gente tem que verificar os outros setores, os outros mercados, como eles trabalham e como eles conseguiram o resultado que eles estão. Por exemplo, a indústria. O nosso mercado, com a entrada dos fundos, mudou um pouquinho também, porque o dinheiro está muito na mão de quem tem apetite por risco, né? Então é o risco, eles calculam muito bem o risco. E se você demonstrar que o risco dele é maior em cima do convencional do que do desafio da industrialização, você consegue mudar essa mentalidade. Uma outra coisa, a gente tem que lembrar que nós temos praticamente dois públicos. Um que você é o exclusivo, então ele aceita essas ideias do o meu produto é exclusivo, o meu produto ele tem um impacto menor, né? O ESG dele todo, ele custa mais caro, mas ele é melhor, então ele tem uma qualidade maior, ou ele dá um resultado futuro melhor. E você tem o outro que é o volume, que é o Minha Casa Minha Vida. Você trabalha no volume, a quantidade. Na quantidade também você tem um ganho de produtividade, de produção da indústria. Então, eu acho que é trabalhar melhor a conta para demonstrar. Isso. Então, se você realmente tem um produto... porque senão a parede de concreto, com um investimento gigantesco que você tem, que tem em forma, a conta não parava em pé. E é uma industrialização muito forte. Então, você tem um produto que custa menos, né, como produto final, e tem uma industrialização maior, porque ele está no volume. E você tem um produto que custa mais no produto final, mas você tem uma exclusividade. Então, eu acho que tem campo para tudo. É saber vender realmente e fazer a conta. É que dá trabalho, você tem que sair da zona de conforto. O que eu entendo é que, assim, vocês, Lindenberg, saíram na frente nessa cultura, né? De você falar, faz o planejado, para de mudar. Essa cultura que a gente tem no nosso processo, que a indústria abandonou, que é o exemplo que eu falei do Japão, né? Começou, tem que sair lá. Não desvia, porque o desvio custa muito caro. Pode custar muito caro. Pode, né? E o risco aumenta demais, né? Exatamente, né? Mas é isso. Agora depois me dá o nome desse fundo aí que aceita todos os riscos, tá? Que não passa os riscos pra gente. Não, ele faz a conta, né? Tem um apetite lá diferente. Pô, Serginho, obrigado, por você ter vindo. Eu acho que o pessoal que está escutando o nosso podcast vai ter bastante informação para digerir dessa cultura nova, reaplicar. O que a gente espera com essas boas práticas, né? Que a gente discute aqui, essas ideias que a gente está discutindo, que a gente tinha na padaria, no café, ou na troca no almoço, ou naquele esquenta lá das nossas reuniões, a gente realmente jogar para
para o mercado, para o setor, e o setor ter o ganha-ganha-ganha, né? Certamente. Eu acho que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, eu acho que é importante estar aqui com vocês, pessoas boas, e sempre que puder ajudar o mercado a ser melhor, a gente está à disposição. As empresas precisam investir em treinamento, né? Precisam investir em capacitação, precisam investir nos seus projetos, em planejamento, né? A gente sempre fala que o pior de você não investir em capacitar as pessoas e eles saírem trabalhar com o concorrente é você não investir e eles ficarem trabalhando com você, né? Então isso é horrível, né? É péssimo, né? Eu acho que as empresas, de uma forma ou de outra, precisam padronizar seus indicadores, pegamos um pouquinho disso do que você falou lá, para poder saber do começo ao fim ali da esteira o que é que ele pode estar fazendo de melhor para poder, ou de ruim, para que ele possa melhorar lá atrás no planejamento, né? E até para retroalimentar essa cadeira, né? Essa cadeia, né? Então isso é muito importante. O que a gente vê é que as empresas hoje em dia se fogem um pouco, não estão dando muita importância a isso, mas certamente vão saber a importância e vão focar nisso. Legal, obrigado. Da minha visão, eu sempre gosto de finalizar assim, porque, que nem o Alexandre falou, eu estou tentando sempre estimular e pensar como o público que nos acompanha. É muito interessante e gratificante ver como a Lindenberg está lidando com esses processos, valorizando o planejamento, a capacitação. Eu estava falando para o Alexandre um pouco antes da gente entrar, o quanto me faz mal trabalhar sem planejamento ou sem criatividade, sem você ter o espaço para criar ou para controlar, planejar. Né? E tem algumas atividades que eu faço que não tem isso, fica engessado em sempre fazer a mesma coisa, o quanto isso me incomoda. Então é muito legal ver o que vocês têm feito, parabéns. E eu acho que é isso aí, o caminho é o futuro aí. Sem volta. É isso aí, obrigado. Obrigado. Tchau.